Boa noite, sou Ricardo Buzano. Boa noite, sejam bem-vindos ao debate da Assembleia Municipal com os candidatos para as eleições autárquicas do dia 12 de outubro. Os quais eu passo a apresentar. Carlos Cabral, do Movimento Mais e Melhor, João Pires, da AD, Francisco Lopes, do Chega, Paulo Pratas, da CDU, Joana Sá Pereira, do PS e Sónia Pinto, do Bloco de Esquerda. Começamos por perguntar a cada um dos candidatos quais são as razões da candidatura à Assembleia Municipal. Podemos começar do nosso lado direito. Francisco Lopes, do Chega. Boa tarde. Primeiro que tudo, agradecer. Prometo não me alongar, mas acho que é essencial agradecer a oportunidade e a todos que estamos aqui nas diferentes funções. Bom, a Assembleia Municipal, mais do que fiscalizar, acompanhar o Executivo, essencialmente esta é a nossa função. Tratar, no fundo, aquilo que nós precisamos fazer na Assembleia. Acompanhar o Executivo, fiscalizar, fazer com que esta mesma fiscalização chegue mais próximo das pessoas, que nós sabemos que até no nosso Conselho temos aqui alguns lugares um bocadinho afastados, essencialmente até da Câmara Municipal, em termos geográficos, e passa essencialmente por isso. Muito bem. João Pires, da Aliança Democrática. Muito bem. Eu candidato-me a Presidente da Assembleia Municipal porque acredito que a Assembleia é a verdadeira casa da democracia local. E, portanto, será o espaço onde tem que haver transparência, tem que haver fiscalização séria e participação de todos os cidadãos. Também considero que a Assembleia não pode ser o carimbo. E isto quer dizer o quê? Que não estamos lá só para aprovar os papéis, entre aspas, que vêm da Câmara. Portanto, a sua função é, no fundo, analisar, questionar e, quiçá, reprovar e rejeitar tudo aquilo que não interessa aos municípios. A Assembleia tem que ser independente, plural, exigente com o Executivo, sempre em prol dos superiores interesses dos municípios. Vamos já pormenorizar essa questão da fiscalização. Passava agora a palavra a Carlos Cabral, do Movimento Mais e Melhor, sobre as razões da candidatura. Como sabem, sou atualmente Presidente da Assembleia Municipal e, portanto, quando o movimento decide lançar-se novamente na candidatura, portanto, lá tiveram os três, enfim, aos três órgãos em causa, portanto, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, cada uma das freguesias, fui convidado para continuar e aceitei a festa. Enfim, sabem, já fui Presidente da Câmara há 100 anos, já fui Presidente da Assembleia de Freguesia da minha terra, que é Cunhola, já fui, durante este mandato, Presidente da Assembleia Municipal e, portanto, se alguma experiência tenho, quero pôr ao serviço do meu Conselho. Não é ao serviço do movimento, é ao serviço do Conselho. A Assembleia Municipal tem a missão de fiscalizar a Câmara. Eu sei que nem sempre foi assim, mas neste mandato foi de facto. E, portanto, o órgão, já foi dito muito bem, é o órgão essencialmente a sede da democracia em termos de igualdade. Muito obrigada. Vamos avançar com as razões da candidatura. Sónia Pinto, do Bloco de Esquerda. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento também aqui o painel e saudar a RCP, a FM e o Jornal da Mielhada pela iniciativa. Ora, pois, eu candidato-me à Assembleia Municipal, pois acredito poder ser, pela minha experiência pessoal e profissional, uma voz representativa de políticas locais mais plurais, inclusivas, humanas, ambientais, e zelar aqui pelas reais necessidades dos municípios e ajudar na sua qualidade de vida. Apesar do BE não ter eleito no último mandato municipal elementos para a Assembleia Municipal, interveio sempre regularmente no período destinado à intervenção do público e acompanhou igualmente as transmissões via streaming. Aliás, esta foi uma proposta do Bloco de Esquerda no mandato 2017-2021 e, portanto, desta forma, mesmo não sendo eleito, colocou questões sobre os reais problemas das pessoas e questionou a atuação do Executivo Municipal, honrando assim os votos depositados pelos municípios que confiaram em nós, mesmo sem esta representação municipal na Assembleia.
foi o partido que apresentou mais propostas nos 2 últimos mandatos municipais, facilmente comprováveis através de atas de assembleias. Passamos então às razões da candidatura de Joana Sá Pereira pelo Partido Socialista. Boa noite a todos, cumprimento quem nos acompanha no debate, uma saudação muito especial. As razões que me levam a candidatar à Assembleia Municipal são várias. Eu entendo que a Assembleia Municipal, mais que o órgão deliberativo, mais que o papel que tem de fiscalização, que é extraordinariamente importante, é de facto um verdadeiro parlamento local. Na Mialhada temos um parlamento e esse parlamento chama-se Assembleia Municipal. E para ser um verdadeiro parlamento, na essência da palavra, precisa, por isso mesmo, de aproximar cidadãos de representantes. Precisa ter proximidade constante com os cidadãos para que seja uma casa plural e verdadeiramente representativa de todas as sensibilidades. E eu acredito que a Assembleia Municipal é esse espaço onde cada um de nós pensa de maneira diferente, mas que esse pensamento diferente não deve diminuir ou limitar a ação e o desenvolvimento do Conselho. Sempre vi a Assembleia Municipal como esse espaço. E acho depois também que a experiência que tive profissional na Assembleia da República, como deputada entre 2009 e 2024, também como presidente da Assembleia de Freguesia da Pampilhosa, cargo que muito me honrou, me dão as capacidades e as qualificações necessárias para tentar ser aqui um par entre pares. É isso que faz já ter a o oportunidade presidente da Assembleia Municipal, é ser o par entre ideias. pares. Vamos passar Construtor de consensos. Obrigada. Peço desculpa interrompê-la, mas para mantermos aqui algum equilíbrio no tempo, vamos passar então para Paulo Pratas, da CDU, as razões da candidatura à Assembleia Municipal. Muito boa noite a todos, tenho muito gosto em estar aqui, boa noite a todos que nos assistem lá em casa. A razão da minha candidatura é dar continuidade à voz que a CDU tem feito na Assembleia Municipal, questionando e fiscalizando as ações da Câmara, nomeadamente as que dizem respeito aos trabalhadores e às suas famílias, e que estaremos sempre na linha da frente na defesa dessas pessoas. Houve uma experiência em que a Câmara, houve uns anos em que a Câmara foi maioritariamente num partido e que se esbateu muito o efeito real que deve ter uma Assembleia Municipal. E agora isso não está a acontecer, o que nos apraz bastante, e eu vou tentar, com a minha presença e com a minha contribuição, com a minha urbanidade, dar um contributo importante, não só como município e com conhecimento de muitos municípios que são trabalhadores, árduos trabalhadores, estar presente na Assembleia Municipal. Embora seja um órgão deliberativo e de fiscalização do Executivo, existem prioridades que, caso venham a ser eleitos, querem introduzir. Quais serão as vossas prioridades se forem eleitos no dia 12? Pode começar. Posso começar eu? Nós temos várias prioridades. É continuar a debater as situações que nós temos levado através das nossas intervenções, nomeadamente questões que têm a ver com o relatório sobre os trabalhadores do município. Os trabalhadores do município achamos que devem ser carreiras mais atrativas. Sentimos que há uma necessidade constante de recorrer a serviços externos, a prestação de serviços que promovem a precariedade, como vocês sabem. Então queremos continuar a bater nessa tecla e basicamente lutar também para que haja uma melhor eficácia na realização da Câmara, quer seja nas despesas de capital que estão aquém, a nosso ver, estão aquém do que deve ser, e que achamos que existe um risco económico neste momento, com a municipalização das competências, não é? Que deveriam ser do poder central, que estão a passar para os municípios. Isso para nós vai ser uma luta constante e faremos muito nesse tempo. Qual será a prioridade da Joana Sá Pereira? Bom, a Assembleia Municipal não tem propriamente um programa, mas, no entanto, eu diria que temos 3 prioridades que gostávamos que a Assembleia Municipal pudesse concretizar. A primeira prioridade é a Assembleia Municipal Jovem.
Nós queremos envolver desde cedo, em parceria com as escolas, os mais jovens na participação cívica e na participação pública. Precisamos que os mais jovens sejam os verdadeiros defensores da democracia, hoje tantas vezes ameaçada, e sentimos que são as novas gerações que têm esse papel, podem ter esse papel, se nós quisermos, obviamente, podem ter esse papel ativo de construção da democracia, de vigilantes da democracia, até de propositores de iniciativas no município, porque entendemos que as novas gerações, apesar de não votarem, muitos deles, os que têm menos de 18 anos, não podem ser negligenciados ou ignorados precisamente porque não votam. E, portanto, garantir a sua participação e a sua representação numa Assembleia Municipal, entendemos que é uma medida que vai ao encontro da preocupação da salvaguarda da democracia. Uma segunda medida que temos também, que queremos implementar, é a realização de Assembleias Municipais descentralizadas. Neste mandato, as Assembleias Municipais têm-se realizado apenas no Cineteatro Messias. Ora, o nosso Conselho tem 8 freguesias, bastante afastadas, se olharmos da Ferraria ao Salgueiral, se calhar se conseguirmos imaginar a distância destas duas freguesias, facilmente conseguimos compreender que nem toda a gente tem as mesmas oportunidades de participar no seu Parlamento, no Parlamento onde elegeu os seus representantes. E uma das medidas que queremos propor é a realização, porque já aconteceu no passado, de Assembleias Municipais descentralizadas, de forma a que qualquer cidadão, qualquer freguesia, tenha perto de sua casa uma plataforma para poder ser ouvido e propor partilhar a sua preocupação. Por fim, terceira medida, a realização de Assembleias Municipais temáticas. Isto já acontece em algumas Assembleias Municipais pelo país fora e, do que tenho verificado, o balanço é bastante positivo. E estas Assembleias Municipais temáticas, obviamente, a ideia é que se realizem sob a capa de determinados temas que sejam prioritários para o município, o turismo, a mobilidade, o ambiente, temas que sejam realmente uma preocupação generalizada e que consigamos concentrar intelectuais, especialistas, autarcas, empresários, cidadãos à volta deste tema para construirmos políticas concretas e de futuro para todos. Ok. Sónia Pinto. As nossas prioridades serão sempre as pessoas, não nos movem interesses económicos e capitalistas e preocupamos essencialmente com as necessidades reais de quem vive e trabalha no Concelho. Neste sentido, uma das nossas missões de há muitos anos é o problema da habitação, que apesar de não ser uma competência da Assembleia Municipal, pode fazer muitas propostas, muitas moções neste sentido, porque o problema da habitação, como todos sabemos, é uma realidade na vida de muitos cidadãos, não afeta só as classes baixas, mas também, neste momento, a classe média e amealhada não é uma exceção. Temos uma oferta completamente especulativa na habitação, no mercado de arrendamento, com valores muitas vezes a oscilar nos 900, 1.000, 1.200 euros, para não falar de valores de compra. E para nós, como entendemos que a habitação é um direito consagrado na Constituição, uma casa digna, temos que defender políticas públicas de valorização desta construção pública, da identificação de imóveis devolutos, com penalizações eventualmente de IMIs. Isto são coisas que podem ser abordadas na Assembleia Municipal, de 25% de habitação nova a custos controlados, de fazer aqui um fundo municipal de combate à pobreza para ajudar as pessoas que tenham em reparações domésticas ou em apoios pontuais, para não falar também da defesa de serviços públicos de qualidade, que também é uma preocupação de todos, próximo das pessoas, em que haja uma educação com futuro, uma saúde preventiva, uma cultura e lazer que abram horizontes às pessoas, a valorização do nosso património, apoiar as coletividades e as associações existentes, um desporto realmente acessível a todos e não apenas ligado a associações desportivas, um ambiente saudável, cuidado, limpo, em que se possa viver com dignidade, cuidar dos nossos e de nós próprios. Depois aqui também pegando nesta ideia que a Joana falava, já foi uma recomendação no mandato de 2017-2021, quando estávamos na Assembleia Municipal, esta mesma recomendação da Assembleia Municipal Jovem, e portanto aqui estamos em sintonia, porque esta realidade é mesmo importante, aproximar cada vez mais os jovens do poder local, de os capacitar sobre os seus direitos e deveres, promover a sua participação nas propostas de soluções e na melhoria da qualidade de vida, porque eles são a geração do futuro e temos que ouvi-los e incluí-los para não se perderem na desinformação e no marasmo da sociedade que vivemos e sim
apostamos muito na Assembleia Municipal Jovem, como também apoiamos na possibilidade de descentralizar as Assembleias Municipais para as freguesias. Ok, obrigado. Carlos Cabral. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu ouvi a Joana dizer que a Assembleia Municipal é o Parlamento local. Bom, o Parlamento não é. E não é porquê? Porque a Assembleia Municipal não pode definir linhas para que a Câmara cumpra as suas decisões. A Assembleia Municipal tem, essencialmente, de quê? De analisar as iniciativas da Câmara, aprová-las ou reprová-las, mas passar daí, orientar a Câmara Municipal num sentido, não o pode fazer. Isso é a lei que o impede. O Parlamento não é diferente, pode tomar decisões que vinculem o Governo. A Assembleia Municipal não pode tomar decisões desse tipo. Eu gosto muito de ouvir falar nas Assembleias Municipais para os jovens. Sim, senhor, ótimo, mas não os enganemos, porque as decisões deles depois como é que são executadas se eventualmente a Câmara Municipal não as executar? Não pode ser a Assembleia. A Assembleia não tem poderes executivos. Portanto, trabalhar com os jovens sim, mas não os enganar. Porque senão, em vez de estarmos a aproximar da vida política, estamos a afastá-los. Mas, naturalmente, alinharemos numa atividade desse género, mas com um sentido que os jovens sabem, ou saibam, melhor dizendo, que as suas decisões são apenas um aconselhamento à Câmara se quiser executar. Enfim, se tenho impressão que qualquer das forças políticas que aqui estão, se forem Câmara Municipal, se constituírem a maioria da Câmara Municipal, naturalmente, tenho a certeza que todos estarão vocacionados para pôr em ação as propostas dos jovens, mas é sempre uma incógnita, porque felizmente que a juventude é, digamos, bastante audaciosa e por vezes até nem compreende o que são limitações em termos de diretivas legais. Uma Câmara Municipal pode fazer determinadas coisas, não pode fazer outras. Uma Assembleia Municipal pode aconselhar, mas é sempre um aconselhamento. Portanto, vincular as câmaras municipais é muito difícil, a não ser dentro portanto, de acordo com os termos legais, que é apreciar orçamentos, sugerir determinadas ações. Passarmos daí, apoiaremos, com certeza, mas não iremos enganar os jovens. Obrigado. João Pires. Bem, eu tendo ouvido os meus colegas do painel, digamos assim, a minha primeira prioridade e a minha maior preocupação é dar voz ao povo e trazer as opiniões do povo para a Assembleia Municipal. Portanto, aproximar mais a voz às reivindicações de todos igualmente, esquecendo o partido a que pertencem, esquecendo a sua filiação, esquecendo tudo isso. Concordo quer com a Joana, quer com a Sónia, devemos descentralizar as sessões da Assembleia Municipal. Temos, efetivamente, aldeias bastante longínquas do centro da Meilhada e também devemos, sim, apostar quer nas assembleias temáticas, quer na Assembleia de Jovens. Como o professor Carlos Cabral disse e bem, não é vinculativo, mas sempre saem sugestões para o Executivo. Portanto, são estas as prioridades e eu comprometo-me, e espero bem ser eu o Presidente da Assembleia Municipal, comprometo-me exatamente a trazer essas preocupações das pessoas, escutar as pessoas e levar para dentro da Assembleia e transformá-las em propostas. Francisco Lopes. Bom, penso que houve aqui alguns temas já que estamos maioritariamente de acordo, uma ligeira interpretação diferente, mas acho que chegámos ao mesmo ponto. E como acabei de dizer, acho que é unânime, a descentralização acho que envolve muito mais as pessoas, claro. Todas as propostas que possamos fazer que não são da competência da Assembleia, naturalmente podemos fazê-las na mesma para tentar apresentar ideias, porque será sempre construtivo. E concordo, claro, envolver mais os jovens também, as temáticas
também é uma das nossas ideias, porque há muito pouco aqui que acaba por nos distinguir em termos daquilo que é uma Assembleia, porque são as questões mais locais e realmente se nós pudermos levar as Assembleias mais longe, como Freirico falou há bocadinho, certo, se calhar o exemplo mais que a mim pessoalmente não é caminho, não é caminho nós que funcionamos entre o centro da Milhada e Coimbra, eventualmente Aveiro, fica ali um bocadinho mais afastado, apesar do associativismo, que tem feito coisas interessantes que eu tenho visto lá, mas essencialmente isso, fiscalizar, propor, dentro dos temas que os colegas acabaram de falar, ainda agora, porque são comuns, tirando, na estrutura, são comuns. Pode haver depois um bocadinho do pensamento político de cada uma das forças, mas no estrutural é igual, penso eu. Avançamos agora para a opinião de cada candidatura acerca da situação económica da Câmara. Pedi então a Francisco Lopes que dissesse as suas considerações acerca do presente e do futuro da situação económica da Câmara Municipal. Bom, no papel da Assembleia, aqui no fundo voltamos à mesma questão, que é o avaliar, que é o acompanhar e fiscalizar, no fundo. E passa muito por isso, por saber, nós, enquanto Partido Chega, estamos um bocadinho mais atrasados em relação a isto, somos um partido mais recente, temos menos histórico e, como dizíamos até lá fora, a vida fica um bocadinho mais fácil para quem já está no Executivo e, especialmente, há mais anos, uma vez que temos tido aqui muito, no meu entender, não tão favorável, temos tido sempre muito do mesmo. E, por isso, acredito que mais importante será começar do princípio e reavaliar muito o que está feito para trás. Porque a parte da situação económica que estava a perguntar, a nós ainda nos causa alguma estranheza, porque realmente foram muitos anos do mesmo. E se temos estas questões de não se poder perpetuar pessoas, mas no fundo perpetuam-se os partidos, que é compreensível, claro, não podia ser de outra forma, não se trocariam partidos, mas acaba por a essência estar lá. Então há muita coisa que nós precisamos de reavaliar para depois podermos avançar. Muito bem, sobre ainda a situação económica da Câmara Municipal, João Pires, quer nos dar a sua opinião? Muito bem. Claro que no papel da Assembleia Municipal acaba por ser limitado, efetivamente, à fiscalização, mas também nós temos observado que, e estou convicto, e daquilo que li, o orçamento de 2025 foi um orçamento bom, podemos considerar bom, da Câmara, mas ficou aquém dos concelhos vizinhos. Isto é uma primeira nota. As taxas de execução de 2024 e mesmo as taxas de execução previstas para 2025 ficam aquém daquilo que o Sr. Presidente da Câmara estabeleceu para estes 2 anos. Por outro lado, podemos considerar a situação económica atual da Câmara, que é boa, mas também não se percebe e cumpre as obrigações, porque paga, portanto não tem pouca dívida, não se percebe porque é que ficaram concursos desertos, sendo os fornecedores, sabendo que a Câmara cumpre, ficam concursos desertos e tiveram que recorrer a ajustes diretos nestes últimos 15 dias, de 3,3 milhões de euros. Isto é que é estranho. Portanto, a Assembleia Municipal tem que refletir sobre isto. Tem que, quando o orçamento e o plano de ação vai para a Assembleia Municipal, tem que ser muito bem analisado. E depois, o que é que se vê hoje? Eu, para vir para aqui, tive que vir por Grada, porque havia uma fila enorme na Nacional 1, porque estamos a fazer uma pavimentação no centro da Mealhada, há uma semana das eleições. No pavilhão do Hóquei Clube da Mealhada, que é um pavilhão municipal, estamos a pôr, ou puseram lá, um painel ontem, quando tiveram 4 anos para fazer isto. O Executivo tem que ter um planeamento para 4 anos, não é para 1 ano, para o final do mandato, é para 4 anos. E isto é que não deve acontecer. O futuro, como alguém disse já ali, tem alguns perigos, tem alguns riscos. E porquê? Porque a Câmara, o Executivo da Câmara, tem dependendo essencialmente de fundos comunitários, PRR.
As receitas de capital, a execução, são essencialmente receitas do PRR. Quando isso acabar, como é que vai ser? Onde é que se vai buscar dinheiro? Onde é que se vai pagar as despesas correntes? Onde é que vai haver equilíbrio financeiro? É preciso pensar nisso. É preciso que a Assembleia Municipal reflita. Não somos Parlamento, como diz aqui o Sr. Professor Cabral, Vamos avançar. mas temos que refletir e analisar. Carlos Cabral, do Movimento Mais e Melhor. Bom, eu, em relação ao que o meu amigo João Pires, representante da AD, o que disse, enfim, eu pretendia apenas esclarecer o seguinte. A Câmara Municipal da Mielhada é das câmaras, se é possível dizer, das câmaras financeiramente mais equilibradas. Porquê? Porque não tem dívidas e porque paga a tempo e horas. Muito bem. Depois, a Câmara só tem fundos comunitários, o que não é verdade, mas também, com certeza, que o meu amigo não está a defender o aumento de impostos, porque as receitas é do nosso dinheiro, é da nossa carteira. A Câmara não tem máquinas de fazer notas. Portanto, a Câmara Municipal da Mielhada foi das câmaras que abdicou de parte do IRS em benefício dos municípios. Podia ter tomado outra decisão, mas a Assembleia aprovou precisamente essa descida do IRS e é das câmaras que cobra menos IRS. Portanto, entrega aos municípios o máximo que a lei prevê. Por outro lado, falou e eu não estou de modo nenhum a defender essas posições, falou aí na questão das empreitadas, do lançamento de concursos que ficam desertos. Infelizmente ficam desertos. E porquê? Não é só aqui. Não é só aqui, é pelo país todo. É pelo país todo. As câmaras municipais lançam concursos, lançam e não têm concorrentes. Não têm concorrentes porque não há empresas em número suficiente, uma vez que algumas até abrem falência ou entram em colapso financeiro na execução de obras públicas, um pouco por todo o país. É com certeza uma circunstância também nacional. É preciso tomar atenção a isso. Vamos ter de avançar aqui com o debate relativamente à Mielhada. Perguntava então a Sónia Pinto a sua opinião acerca da contabilidade das contas da Câmara Municipal. Aqui o último executivo, apanhei aqui nas comunicações, nas redes sociais e nos outdoors apelativos que tem espalhados pela cidade, foi a melhor execução orçamental dos últimos anos. Algumas coisas foram feitas, efetivamente. Houve intervenções em edifícios como o Tribunal, houve investimento em arruamentos, em requalificação de fontes, houve muitas obras feitas já do Executivo anterior, o edifício da Câmara, o Chalé Suíço, escolas. Destacamos também o investimento em infraestruturas desportivas, mas ainda falta fazer muita coisa. E às vezes estamos focados em valores orçamentais para ter um excedente orçamental, mas a verdade é que depois os municípios não têm melhoria em muitos aspectos da sua vida, quer seja na melhoria da acessibilidade, na mobilidade, nos transportes, na habitação, como já falei, e especificamente aqui relativamente à habitação. Nós tínhamos uma estratégia local de habitação do município que incluía a recuperação e requalificação de imóveis em vários sítios, tais como Póvoa da Mielhada, Casalcomba, Canedo e o bairro ferroviário da Pampilhosa. E dos 68 milhões disponíveis para executar, só foram executados 2 milhões. E a única obra que nós vemos visível está na Póvoa da Mielhada. E não foram utilizados mais justificados pelo Executivo por atrasos de projetos a nível nacional, com burocracias. A questão é que corremos aqui o risco de não aproveitar as verbas do PRR até 2026. E esta é uma das preocupações que nós temos. Depois, em termos da Câmara Municipal, nós vemos muitas, na organização dos serviços, no próprio funcionamento da Câmara, temos muitas debilidades que têm excesso de fragmentação de serviços, há escassez de técnicos especializados que muitas vezes então há
concursos que não concorrem, não concorre ninguém, há processos burocráticos lentos e há uma dependência de um orçamento que é limitado. Há contratos por avanças que alimentam a precariedade, há falta de transparência muitas vezes nos relatórios de execução de atividades de prestação de compras, de contas das diferentes divisões do Executivo e como Assembleia Municipal nós temos que escrutinar toda esta atividade que é feita e também o que não é feito e porquê. Muito obrigada. Joana Sá Pereira, do PS. Eu queria só voltar aqui um pouco atrás para clarificar aqui uma questão para que quem nos ouve lá em casa consiga perceber as diferentes perspectivas que aqui estão em cima da mesa. Tenho muito respeito pela opinião que o Sr. Professor Carlos Cabral tem da Assembleia Municipal, mas não é a minha. Na minha perspectiva, a Assembleia Municipal tem que ser um verdadeiro Parlamento local. E com isto eu quero dizer que tem a capacidade, naturalmente, e o dever de fiscalizar o município e a atuação do Executivo Municipal, mas não deve limitar-se a isso. A Assembleia Municipal não pode ser, como interpretei na definição que o Sr. Professor deu do órgão, uma mera caixa de ressonância do Executivo Municipal. O papel dos deputados municipais não pode ser o de levantar a mão para votar a favor, contra ou abster-se. Portanto, a Assembleia Municipal não pode ficar com o seu papel reduzido a ser um mero eco do que se passa na Câmara Municipal. Se nós queremos uma Assembleia Municipal escrutinadora, temos que dar poderes e reconhecer a importância da Assembleia Municipal. Comigo e com o Partido Socialista, essa importância será reconhecida. E depois dar outra nota sobre a Assembleia Municipal Jovem. Recomendo que possa ver o exemplo de São João da Madeira. Eu própria acompanhei o processo de construção da Assembleia Municipal Jovem de São João da Madeira. Tem alunos de todas as escolas. E todos os anos há uma dotação orçamental que o Executivo reserva para o órgão Assembleia Municipal Jovem e todos esses alunos, todos os anos, propõem ao Executivo uma medida que tem a obrigação de concretizar e vai à Assembleia Municipal Jovem responder perante os jovens deputados sobre aquilo que fez e aquilo que não fez. Portanto, com vontade, tudo se consegue. Basta querermos. Esse é o papel essencial. Relativamente à economia, esta é uma questão que não nos divide, creio eu. O município da Mielhada é reconhecido há muitos anos como sendo um bom gestor. E pelo facto de ser bom gestor, permite que cada um de nós hoje tenha projetos e tenha sonhos e tenha, naturalmente, ideias para o município da Mielhada. Sempre se distinguiu, como disse o professor Cabral, pelas suas boas contas, pelo facto de ter dívida zero, e esse património é também um património do qual nos orgulhamos, nós, Partido Socialista. Um dado muito importante, a Mielhada tem cerca de 2.600 empresas. Mas destas 2.600 empresas, 2.500 são microempresas. Portanto, estamos a falar de empresas que têm menos de 10 funcionários e o volume de faturação vai até aos 2 milhões de euros. Significa que mais de 97% do nosso tecido empresarial é um tecido muitíssimo pequenino. E, portanto, nós temos que olhar, este é o debate que eu acho que a Mielhada tem que fazer. Que economia é que nós queremos? Nós hoje estamos muito dependentes do turismo, é óbvio, a Mielhada tem um património do qual se orgulha e por isso o turismo é um dos setores da economia que dá estímulo e dá andamento à Mielhada, mas não pode ser o único. Portanto, nós temos que olhar para o nosso tecido empresarial, para os setores que entendem instalar-se na Mielhada e perceber que tipo de setores queremos. Se queremos logística, se queremos grandes superfícies, se queremos apostar na inovação e na tecnologia, na indústria de ponta. Acho que a Mielhada, pelo facto de estar muito perto da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro, tem a localização por excelência para fazer este debate de forma alargada. Economia de ponta, economia evoluída e um conselho a crescer. Paulo Pratas, da CDU, Sim, cerca das contas nós municipais. sentimos que existem mais políticas a nível nacional, mais políticas económicas e mais políticas laborais que fazem com que haja efetivamente estes concursos desertos. As dificuldades das empresas, as dificuldades dos trabalhadores criam toda esta situação de fragilidade económica. Muitas vezes estes baixos salários, portanto, como advém de políticas nacionais, a Assembleia Municipal não poderá fazer grande coisa, ou seja, a não ser que se constituam comissões para ir ao Poder Central reafirmar que temos estas dificuldades e exigir que é preciso fazer qualquer coisa. Eu acho que é necessário as Assembleias Municipais constituírem essas comissões para defenderem os interesses das localidades dos concelhos e vamos nos debater por isso também.
Gostaríamos agora de ouvir a opinião dos candidatos sobre a forma como estão organizados os serviços municipais. E começo aqui pelo Carlos Cabral, do Movimento Mais e Melhor. Antes de responder a esta questão, se me permitem, e uma vez que falamos de empresas, o atual Executivo da Câmara, neste mandato, adquiriu 16 hectares de terreno, portanto, junto da Pedrulha, da zona industrial da Pedrulha, para alargamento da zona industrial, de modo a constituir 24 lotes para poder ser 24 empresas mais a instalarem-se no Concelho da Amealhada. Despendeu com isto mais de 1 milhão de euros. Portanto, isto para não se pensar que o Executivo tem estado parado nesta área. A questão da habitação, sabemos de facto, como falou a Sónia, que a construção de habitação é um facto real. Estão a ser construídos 8 T3 na zona da Póvoa, da zona do cemitério da Póvoa, da Amealhada, do cemitério municipal, e mais 2 T3 na Pedrulha, utilizando duas habitações, aliás, que tinham sido compradas no Executivo anterior para demolição, mas a Câmara, portanto, este Executivo atual decidiu, portanto, construir 2 T3 nesse local. Portanto, são questões que estão muito presentes na vida e na atividade deste Executivo. Nós estamos a discutir questões do Executivo. Sobre a questão dos serviços municipais, enfim, eu não defendo de modo nenhum, enfim, os serviços, digamos, em que estão todos a fazer a mesma coisa. Portanto, eu defendo realmente a partilha de funções, portanto, acho que tem uma boa divisão portanto, de serviços na atual vida da Câmara Municipal. Enfim, poderia haver uma outra questão que poderia ser resolvida de outra forma, mas a verdade é que os técnicos que têm são técnicos, enfim, relativamente jovens, são técnicos que se têm empenhado e, sobretudo, os trabalhadores, no seu aspecto geral, são trabalhadores muito dedicados ao trabalho público e serviço público. Portanto, eu estou mais ou menos consciente que há ligeiras alterações a fazer, na minha opinião, mas eu não concorro ao Executivo, concorro à Assembleia Municipal e, por isso, penso que estamos a desviar o nosso, continuo a dizer, estamos a desviar Sim, mas no fundo um Presidente da Assembleia Municipal tem que ter um conhecimento vasto do Exatamente, município. tem que ter, e isso tem que sair digamos, tem que ser um trabalho de cada um, tem que lá ir, porque é muito difícil, embora nós tenhamos o cuidado, eu quero dizer o seguinte, as informações que o Presidente da Câmara tem que dar à Assembleia Municipal, aquela informação escrita que a própria lei exige, nós passamos a ter, digamos, relatórios circunstanciados da vida de cada divisão da Câmara, de cada serviço da Câmara. Hoje, só quem não lê, eu sei que enfim, é um maço de papéis que aquilo leva umas horas, mas tem que ser lido e temos que chegar à conclusão que os diversos serviços da Câmara fazem perante a Assembleia Municipal uma descrição completa do seu trabalho mensal. Bem, obrigado. João Pires, sobre esta matéria. Eu peço permissão de voltar um pouco atrás, relativamente àquilo que o professor Cabral disse, relativamente à aquisição dos 24 hectares. Muito bem. 16. 24 lotes. 24 lotes. Não, Okay. para 24 lotes. Falta saber agora como é que eles vão ser distribuídos, entre aspas. Como a Joana disse, e bem, qual é a economia que nós queremos para o Concelho? Tecnologia de ponta. Nós temos uma média, desde 2017, entraram 67 empresas neste Concelho. Há concelhos que entram 20 empresas por ano. Porquê? Temos que questionar. Preço metro quadrado é barato ou caro? Como é que vamos atrair empresas para cá?
como a Joana disse, temos a maior parte das empresas são microempresas. E depois não há um trabalho do Executivo que seja colaborante com, por exemplo, uma ACIBA. Para que é que serve uma ACIBA? Porquê é que não dão meios à ACIBA para trabalhar? Porquê é que não colaboram com a ACIBA? Porquê é que não há um gabinete de desenvolvimento económico? Um gabinete de desenvolvimento estratégico? Relativamente a isto, era isto que eu tinha a dizer. Relativamente aos serviços, primeiro, os colaboradores, os funcionários têm que ser motivados, têm que ser valorizados, têm que ser também avaliados, porque eu não acredito, eu conheço relativamente o modelo de avaliação de desempenho e não será um modelo de avaliação de desempenho, digamos, muito honesto, digamos assim. Eu acho que, primeiro que tudo, é motivar o funcionário. Porque se motivarmos o funcionário, se lhe dermos formação, se lhe dermos ferramentas, os serviços são mais ágeis. E o que é que nós sabemos? Sabemos que temos que esperar por uma decisão da secção de obras um ano, temos que, e de outros serviços, não são ágeis. Nós temos que tornar os serviços ágeis, próximos das pessoas. As pessoas sentirem que têm ali um apoio. É isso que eu acho. Francisco Lopes. Em relação aos serviços, quero-me parecer que continuam a ser muito burocráticos, difíceis para resolvermos algo que normalmente passa por várias idas. Claro que também não quero ser injusto ao ponto de culpabilizar o município, porque não é tanto da nossa parte. Algumas coisas sim podemos fazer e tem mais a ver até com a iniciativa própria, mas dentro daquilo que a lei permite, naturalmente, das competências, mas efetivamente todos nós, em qualquer município, não especificamente da Milhada, temos essas questões, muitas vezes até a localização dos próprios serviços que estão interligados e que precisam dos outros em sequência e muitas vezes estão distantes, sem querer atacar ninguém em particular. Vejo que há alguma falta de competência em algumas pessoas. Para ajudar, se calhar devíamos investir um bocadinho mais nós, Câmara Municipal, mais uma vez não é a nossa função aqui, mas devíamos também apelar um bocadinho à modernização, temos tecnologias, que devíamos pôr ao serviço das pessoas e se calhar até a parte mais humana estaria liberta para até facilitarmos as pessoas nesse acesso aos serviços. E acho que daí conseguiríamos resolver muitas situações de forma gradual, uma vez que obviamente instalações, infraestruturas que teriam que depois acompanhar também, mas acho que será por aí mesmo estas questões dos serviços como estão a ser. As questões dos funcionários de desempenho já não queria tanto aí, porque acho que aí já são questões que todos nós sabemos e infelizmente para nós o funcionário público é mal visto, com boas razões por um lado, mas não são todos. Paulo Pratas, no fundo, peço o Presidente da Assembleia também pode sensibilizar o Executivo exatamente, para isso melhorar mesmo. as coisas. Daí Isso mesmo. a questão desta questão. Exato. Esta questão da modernização administrativa, ou do aumento da eficiência da administração local e nacional, é uma coisa que nós ouvimos todos os anos falar. Parece que vai haver uma grande revolução todos os anos e que nós cheira-nos sempre há ali qualquer coisa que não vai acontecer. O que é importante, aquilo para nós é realmente valorizar os trabalhadores. Ao valorizarmos os trabalhadores, penso que irá haver com certeza uma melhor produtividade e uma melhoria nos serviços. Ter melhores instalações também vai beneficiar bastante os trabalhadores do município. Está em fase de construção um novo edifício, penso que será uma mais-valia para que os trabalhadores se sintam com melhores condições de trabalho e acabar com as prestações de serviço. Portanto, isso que achamos que a Câmara deve arranjar uma maneira de evitar fazer contratações de serviço
prestações de serviço a pessoas, fazendo com que a precariedade continue a existir, mesmo dentro do município. Antes de irmos à questão essencial, falamos aqui de um ponto que eu acho que é fundamental e sobre o qual eu tenho muita pena que tenhamos perdido o comboio, já que estamos aqui numa vila ferroviária, permitam-me usar esta expressão. A Sónia há pouco falou e muitíssimo bem da estratégia local de habitação, o que prova que há documentos que são tão importantes para o município que não nos dividem, portanto. Estivemos sempre ao lado do município na concretização desta agenda, porque a habitação hoje não é um problema local, não é um problema nacional, é um problema global. E, portanto, entre 22 e 26, que era essa a meta temporal, projetámos 68 milhões para executar, com recurso ao PRR, para aumentar o parque habitacional na Mielhada. E, de facto, estamos a chegar a 2026, tínhamos que ter os projetos já até 24, até março de 24, tínhamos que ter candidatado projetos habitacionais e só conseguimos candidatar o projeto da Póvoa da Mielhada, como a Sónia há pouco disse. Portanto, estamos a falar de 8 novos fogos, de 2 milhões de euros investidos, portanto, 66 milhões de euros desperdiçados. E isto a mim custa-me, porque a habitação é hoje, não há uma porta que nós não batamos, agora que estamos a falar com todas as pessoas e durante o mandato, em que a primeira preocupação que as pessoas nos dizem é: não há casas, o meu filho anda à procura de uma casa e quer ficar aqui na Mielhada e não consegue. E, portanto, o município tem que ser o primeiro a dar esse exemplo. E acho que na habitação não apanhámos o comboio e tenho muita pena que o tenhamos perdido desta forma. Sobre os serviços, o Paulo disse aqui uma coisa que é muitíssimo relevante. O maior património dos serviços e do município são os seus funcionários. Porque qualquer um de nós, quando precisa de algo do município, dirige-se a um serviço e, portanto, os funcionários são o rosto do município. E, portanto, os funcionários precisam de ser respeitados, bem tratados e precisam de ter boas condições de trabalho. E foi por isso que, num mandato anterior do Partido Socialista, foi projetado um novo edifício municipal, em cerca de 6 milhões de euros, enfim, agora já com valores atualizados, mas porque se entendeu que o edifício atual não cumpria a sua missão de serviço público, nem dava condições de trabalho dignas aos funcionários. E, portanto, creio que o novo edifício responderá a uma dessas preocupações. Pois há outra questão que eu acho que é importante. Os serviços serão tanto mais eficientes quanto mais próximas também forem as juntas de freguesia. E essa é uma proposta que o Partido Socialista tem no seu programa, é dar mais autonomia às juntas de freguesia para concretizarem um conjunto de projetos e um conjunto de serviços. Porque as juntas de freguesia podem e devem ser parceiros do município. E ganham todos aí. Os cidadãos porque têm um serviço de proximidade, têm os serviços mais rápidos, mais eficientes e no final do dia ganhamos todos. Portanto, esta proximidade da junta, boas condições de trabalho aos funcionários, serviços bem organizados, modernizados e inovadores, eu creio que é o suficiente para termos o coração da Câmara Municipal a bater e a bater forte. Sónia Pinto. Aqui muito que já foi dito que nós concordamos e aqui da lista dos serviços municipais entre divisões, setores, gabinetes, como eu já disse, isto é tudo um excesso de fragmentação. Também, como já falámos, a parte da dependência de poucos técnicos especializados que estejam efetivos no município, traz muitas vezes aqui os contratos por avanças, o alimentar da precariedade, o de pessoas que têm que tomar, voltar a ver os processos, estão sempre a entrar, a sair. Isto não traz fluidez, torna os processos burocráticos e lentos. Concordamos com esta questão da importância do trabalho e dos trabalhadores para agilizar estas divisões e estes setores dos serviços municipais. E, além disso, também é muito importante, além daqui das questões das freguesias poderem ser uns parceiros do município, nós também achamos isto, e a informação que é disponibilizada aos municípios também tem que ser melhorada, porque se nós vamos ao site da Câmara Municipal, além de que é confuso, cheio de separadores, precisa de ser muito mais intuitivo, e há documentos e programas, por exemplo, como o Aconteceu na Minha Rua, o canal da denúncia, ou até mesmo o separador das contas públicas, que se nós tentarmos aceder a uma página não encontrada, isto requer tudo muito mais cuidado, muito mais transparência, e é isto que se preconiza dos diversos serviços de uma Câmara Municipal. Perguntava então, começaríamos então por Paulo Pratas agora, e perguntava-lhe o que é que pode um político local fazer para levar os cidadãos à Assembleia Municipal, expor os seus problemas? Sim.
passa por uma divulgação melhor daquilo que é uma Assembleia Municipal, das suas funções e da sua capacidade perante as decisões da Câmara Municipal, dar mais importância à Assembleia Municipal, porque é sempre relegada para a Câmara Municipal e o Sr. Presidente é que são a cara do município. A Assembleia Municipal, com com as suas funções tão importantes da deliberação das ações da Câmara, deve ser melhor divulgada ao município. E não sei como se pode fazer isso, através de campanhas de sensibilização e de ligação com os municípios. Essa é realmente claro, o aumento da transparência, não é? Publicando todas as ações de todas as assembleias municipais que se fizerem, estejam no YouTube, estejam nas redes sociais. Isso é muito importante para que o povo se sinta apoiado pela Assembleia Municipal, que é um órgão que também dá voz ao povo. Tem sempre um período próprio para qualquer município chegar lá e dizer o que se tem que se queixar perante os serviços, perante o que está a acontecer na sua localidade. Portanto, isso para nós é muito importante. E eu acho que não é devidamente publicitado essa capacidade que o povo tem de chegar ali e dizer aquilo que pensa. Joana Sá Pereira, do PS. Relativamente a levar os cidadãos à Assembleia Municipal. Sim. Uma democracia participativa, claro. assim. Nós já fomos respondendo a isso. Sim. E por isso apresentámos 3 prioridades, mas essa é uma preocupação, como disse, e gostaria de frisar nesta parte do debate. Para nós as Assembleias Municipais não são nem ecos, nem carimbos, como usou ali o termo João e muito bem, nem caixas de ressonância do Executivo. As Assembleias Municipais podem e devem ser a representação das diferentes correntes de pensamento de todos os nossos municípios. Por isso é que a representação é plural. Pensamos todos de maneira diferente, mas creio que o espírito construtivo está sempre a nortear o nosso mandato. Nós queremos fazer assembleias próximas e descentralizadas e, portanto, respondendo à sua pergunta, permitindo que os municípios possam dirigir-se à Assembleia Municipal mais perto do que apenas no centro da cidade. Pois creio que a transmissão via streaming, que começou no final do mandato passado, é uma aposta ganha, permite aos municípios em casa acompanhar, mas não participar nas Assembleias Municipais e, portanto, a questão da participação tem que ser fisicamente assegurada e depois o interesse dos cidadãos começa nas escolas. O interesse dos cidadãos na democracia começa nas escolas e por isso é que para nós é tão importante que os mais jovens, desde cedo, comecem a despertar o seu interesse pela participação cívica e participação pública. Porque quando chegarem à fase de votar, de ter que tomar decisões que lhes afetam a eles e a todos os que vivem com eles, certamente serão cidadãos mais informados, mais conscientes, mais preparados para exercer a cidadania e, portanto, a Assembleia Municipal Jovem acho que responde a esse desafio de termos cidadãos mais interessados e mais empenhados na construção da democracia. E depois termos as Assembleias Municipais como grandes espaços de reflexões do Conselho. Como disse há pouco, com a realização de Assembleias Municipais temáticas. Porque as grandes questões que não nos dividem, certamente podemos ter diferenças de pensamento, mas creio que todos nós temos uma ideia para a mobilidade do Conselho, para o ambiente e para as preocupações ambientais a que o Conselho tem que dar resposta, para o tecido empresarial que queremos, para a habitação que quer pública, quer privada que temos, e aqui na habitação pública há um momento que eu tenho de fazer, que me esqueci há pouco de fazer, é que nós não tínhamos um programa municipal de apoio ao arrendamento, como tem outros municípios no distrito, não precisamos de ir muito longe, Aroca, São João da Madeira apoiam agregados familiares relativamente a arrendamentos privados e nós aqui não temos isso e, portanto, nós precisamos de tornar também a Assembleia Municipal esse palco de escrutínio e de proximidade dos cidadãos. Muito bem. Sónia Pinto, do Bloco de Esquerda. Neste sentido, do poder local e da proximidade dos cidadãos, ainda há uns dias havia uns resultados do barómetro do poder local que foi recentemente publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que revelava, por exemplo, que os eleitores veem os municípios como meros prestadores de serviços, que concentram decisões e que não há grande escrutínio, ou que ele não é transparente e não há
uma eficácia dos serviços. Ora, nós todos vemos muitas vezes até em redes sociais, não é, que se perante uma publicação do serviço do município ou de algo que é feito, há toda uma voz e participação e comentadores de sofá, como eu costumo dizer, e muitas vezes nestas publicações eu sou a primeira a dizer: está tudo muito certo, a vossa opinião não é aqui que vocês têm de dar, têm todo o direito de estar aqui, mas querem mudar alguma coisa no vosso município, é ir à Assembleia Municipal, intervirem num período destinado ao público, e muitas vezes as pessoas não sabem da existência das Assembleias porque elas ficam em editais, ficam nas redes sociais, mas eu acho que deveria haver uma literacia cívica, seja nas freguesias, seja voz a voz, a falar sobre isto. Também a possibilidade por exemplo, dos municípios poderem ter aqui uma voz de intervirem via e-mail antecipadamente, de auscultar os municípios, por exemplo, através de referentes, até sobre o local, sobre os dias em que decorre a Assembleia, porque poderíamos mudar aqui, muitas vezes, o horário em que é feita a Assembleia, os dias da semana que sabemos que é à noite, no final de um dia de trabalho, se calhar não é o horário mais adequado para os municípios, e nós devemos pensar nas pessoas e não em nós, e na nossa conveniência. Porque, como todos sabemos, a Assembleia Municipal é o órgão onde todos os cidadãos podem ter esta voz, é o verdadeiro espaço de partilha das suas inquietações, das suas preocupações, e que podem questionar o Executivo, a atuação, podem escrutinar o trabalho feito pelos deputados municipais, e tem que haver mais transparência para haver uma verdadeira Assembleia Municipal, ser um verdadeiro espaço de democracia que se faz todos os dias, com a voz das pessoas, de quem vive e trabalha aqui neste concelho. Obrigada. Carlos Cabral. Muito bem. Quer dizer, nós, desculpem-me eu dizer, mas estamos a delirar um bocado. E este delírio é negativo em relação à informação das pessoas. Posso-vos dizer que, noutros tempos, a maior parte das Assembleias Municipais não tinha nenhum elemento no público para intervir no período que lhe é destinado. Quero-vos dizer que desta vez, neste mandato, só apenas na última sessão não esteve ninguém no público. Portanto, estarmos a dizer, aliás, a Sónia ainda há bocado disse que o Bloco de Esquerda até interveio, pois interveio. Porquê? Porque podia intervir no público e fê-lo. Portanto, parece que há aqui alguma contradição. Por outro lado, há bocadinho foi aqui referido e eu gostava de ir a esse ponto. Falou-se na avaliação dos trabalhadores. Eu quero-vos dizer uma coisa. O sistema de avaliação é extraordinariamente injusto para os funcionários do Estado e das autarquias. Imoral até. Já repararam que tem cotas no muito bom? Mas no mau não tem. Quer dizer, os funcionários podem ser todos maus, não há problema. Mas não podem ser todos bons. E eu gostava também que me dissessem uma coisa. Apresentem-me um funcionário que tem a classificação mais elevada, mas não se dá muito bem com o chefe. E o nome de um conhecido precisamente isto. Dá-se muito bem com o chefe e tem boa classificação. Se não se dá bem com o chefe, é uma chatice. Isto é um sistema que está errado. Mas não é com certeza também uma função da Assembleia Municipal? Não. Estamos a falar do CIADAP e de outros instrumentos de avaliação. A Assembleia vai mudar o sistema de avaliação? Não pode. Nem a Assembleia, quer dizer, isto é matéria exclusiva da Assembleia da República ou do Governo. Com certeza. Não confundamos as coisas. Porque dá a ideia que a Assembleia Municipal pode tudo, não pode não. Mesmo até a deslocação da Assembleia a determinadas freguesias do Conselho, eu pergunto, em algumas delas, onde é que vamos fazer a Assembleia em condições mínimas de intervenção? As pessoas depois reclamam. Disse aqui que os horários é sempre à noite. Pois é. A Sónia referiu isso. Mas com certeza que é funcionária pública, não é? Sou. Agora imagine um indivíduo que trabalha numa empresa e quer ir à Assembleia Municipal, o patrão vai dispensá-lo pela lei. Um deputado municipal é funcionário de uma empresa. Como é que ele vai? Como é que ele vai à Assembleia Municipal, vai intervir na Assembleia Municipal faltando ao trabalho? Mas podemos arranjar outras formas de intervir.
Eu sugeri, podemos dar outras formas de intervir antecipadamente. Pois é, e as formas é realmente o que se tem procurado dar as melhores condições de trabalho aos deputados municipais e às pessoas que vão participar na Assembleia. Para além da transmissão, enfim, é verdade que, inclusivamente, tivemos que analisar a questão da ilegalidade que pode surgir, ou que poderia surgir, na transmissão portanto, streaming da Assembleia Municipal. Porque se um município for à Assembleia e disser que não quer que a sua cara apareça, nós temos que tratar dessa questão, que é um pormenor. Mas, reparem, isto é verdade. Portanto, a Assembleia Municipal pode, mas não pode tudo. Tem limitações, está bem? Temos que alterar, então vamos pedir ao Governo, ou aos Governos, que alterem as competências da Assembleia Municipal, ou das Assembleias Vamos Municipais. avançar. João Pires, da AD, acerca da participação dos cidadãos na Assembleia Municipal. Eu já disse, já referi isso, desde que seja uma Assembleia Municipal dê voz ao povo, aproxima o povo da Assembleia Municipal. Agora também quero referir que as Assembleias Municipais têm que ser atrativas. E elas não têm sido atrativas. E porquê? Não se cumpre o regimento. Está aqui o Sr. Presidente, mas vai-me perdoar, mas tem acontecido isso. Assembleias até às 4 da manhã, período antes da ordem do dia ultrapassar os 60 minutos, período do público ultrapassar os 30 minutos. Portanto, um Presidente da Assembleia Municipal tem que fazer cumprir esses períodos e, inclusive, é a minha sugestão, se eu for Presidente da Assembleia Municipal, limitar o tempo da Assembleia, está a 4h30, mas limitar até à meia-noite, meia-noite e 30, que as pessoas têm que ir trabalhar. E depois, para decidir as coisas importantes, o que é que acontece? Tudo foge, é tudo à pressa. Porque houve período antes da ordem do dia de 2 horas, houve período público de mais de 1 hora, quando chegamos à meia-noite, meia-noite e meia, é que vamos decidir as coisas importantes da Assembleia Municipal. Portanto, se nós tornarmos as Assembleias Municipais mais atrativas, provavelmente a população intervém muito mais. É isto que eu tenho a dizer. Francisco Lopes. Já foram aqui referidas muitas situações que eu concordo. Claro que temos aqui aquelas questões dos horários, como agora o João acabou de falar, que acabam por tornar menos atrativas as Assembleias. Tem que haver, e acredito que trabalhem nesse sentido também, tenha sido feito alguma flexibilidade, porque há sempre temas que são um bocadinho mais extensos que outros, mais fraturantes, enfim, coisas que nos permitam alongar um bocadinho, mas não até ao ponto de se tornar depois não ser execuível para todos os participantes, incluindo os próprios elementos da Assembleia que também estão no final de um dia. Sónia, compreendo e acredito que trabalha por turnos e mais pessoas, naturalmente, mas realmente temos que ir um bocadinho à maioria e o final do dia será sempre o horário que será mais confortável para a maioria das pessoas. Redes sociais, como também falaram, concordo, mesmo o próprio correio que permitam, não sei se é possível ou não, mas como temos o próprio correio da carta da água, levar mais informação também por aí para tentarmos atingir o máximo de pessoas possível, porque diferentes capacidades tecnológicas, não só, diferentes interesses, até motivações. Muitos de nós recorremos até mais à informação digital do que propriamente à física. Enfim, e parece-me que passa um bocadinho por aí. Concordo com a maioria do que foi dito aqui. Acho que temos é que ser flexíveis, encontrar as melhores soluções dentro do que, mais uma vez, acho que não vamos encontrar aqui muitas discrepâncias entre nós. Peço desculpa, Ricardo, peço desculpa, só mais uma questão. Estamos aqui às vezes um bocadinho, não me interpretem mal, às vezes pensamos aqui um bocadinho, e é natural, falar mais em campanha, no caso do professor que está mais dentro e pelo percurso também já fez, e voltando também, pegando um bocadinho na Joana, na questão da literacia, acho que é uma literacia que é muito mais importante e a seguir às disciplinas que eu considero estruturais no ensino, parece que estou a fugir um bocadinho ao assunto, mas não é, para voltar a esta questão, que vai ao encontro da divulgação das próprias Assembleias e do que ela é tratado. A seguir às disciplinas estruturais, língua portuguesa, matemática, enfim, ciências, as mais sociais,
falta-nos literacia política. Mas literacia política é diferente de literacia partidária. Nós queremos envolver os alunos, os jovens, e não só, e nas assembleias também se podia fazer isto um bocadinho, na minha opinião, saindo um bocadinho do âmbito da assembleia, mas tendo um bónus, dar um bocadinho de literacia política, porque serão menos jovens que normalmente vão às assembleias. É mais importante que saibam raciocinar pela cabeça própria, do que propriamente, eu não ligaria tanto a partido. E contra mim falo. Peço desculpa por esta parte. Não faz mal. Estava a dizer que muitos assuntos certamente haveria a tratar, mas o nosso tempo também caminha para o final e eu desafiava aos candidatos em 2 minutos a dirigirem-se ao eleitorado relativamente às eleições de dia 2 de outubro. Joana Sá Pereira, pode começar. Muito obrigada. O Partido Socialista tem um projeto claro para o Conselho da Amealhada e para todas as suas freguesias. Nós queremos um Conselho de ação, um Conselho que acompanhe todos os outros seus congéneres da região da Bairrada e que possa afirmar-se nessa região, no distrito e na região de Coimbra também, como um Conselho promotor do desenvolvimento económico, da tecnologia de ponta, da inovação e um Conselho que aposta no turismo e na economia enquanto motores do desenvolvimento do Conselho. Nós não queremos um Conselho a marcar passo, nem um Conselho com oportunidades perdidas. Não podemos perder oportunidades na habitação, não podemos perder oportunidades da educação, não podemos perder oportunidades na ação social, não podemos perder oportunidades na mobilidade. Nós, para crescermos, para ousarmos ser um Conselho que disputa com todos os seus próximos uma posição de relevo, temos que ir mais além e temos que pensar no Conselho que queremos. E é por isso que nós temos um projeto muito claro, queremos uma oferta de habitação pública a custos controlados, um programa de arrendamento aos mais jovens que apoia as jovens famílias também na questão do arrendamento a privados. Queremos também que a mobilidade seja articulada entre todas as freguesias do Conselho, para que qualquer pessoa de qualquer freguesia possa sentir-se parte integrante do Conselho, mas queremos sobretudo que seja um Conselho inclusivo, que olhe para os jovens e olhe para os séniores como o seu principal motor de crescimento. Nós queremos um Conselho intergeracional, onde os jovens são tão importantes como os mais idosos e são eles que fazem avançar o nosso Conselho. Quanto à Assembleia Municipal, que é para isso que me candidato, gostava de pedir que confiasse em mim e na minha equipa. Eu tenho uma equipa de pessoas experientes, com provas autárquicas dadas de grande valor, mas também tenho juventude com vontade de fazer, com vontade de sonhar e com vontade de propor. E peço que confie na nossa equipa da Assembleia Municipal, porque não seremos ou não vemos a Assembleia Municipal como um espaço de apenas levantar a mão ou de ser o eco da Câmara Municipal. Connosco, o nosso mandato será um mandato ativo, representativo, e não falharemos na confiança que vai depositar em nós. Muito obrigada. Obrigado. Paulo Pratas, CDU. Nós vamos continuar a ser a voz dos trabalhadores e das suas famílias. Queremos na Assembleia Municipal lutar para que haja a menos municipalização das competências do Estado Central. Isso será sempre a nossa luta mais forte, porque achamos que o está a ser feito a preço de saldo e não podemos continuar neste trajeto. Portanto, reprovaremos, votaremos contra todas as decisões da autarquia nesse sentido. Apoiando as famílias, apoiando os trabalhadores, penso que já é uma boa maneira para que o Conselho seja um melhor Conselho e que seja florescente na sua economia e na qualidade e no bem-estar da população. Sónia Pinto, esquerda. A política tem muitos aspectos da nossa vida, na forma como vivemos, como crescemos, nas oportunidades que nos surgem ao longo da vida. Está nas escolhas profissionais, está muito naquilo que fazemos e que damos aos outros. E estar na política é um ato nobre, sem taxos, sem privilégios. É por altruísmo, é para deixar o sítio onde vivemos, a sociedade em que estamos, um pouco melhor do que encontramos. E eu trouxe esta máxima do escotismo que fez parte da minha vida. Com dedicação, com empatia, com resiliência e com trabalho. Por isso, nós precisamos de uma amealhada com mais educação, com mais saúde, com mais mobilidade, e apostar fortemente na habitação pública no Conselho. E é por este sentido de missão que eu estou aqui, que a equipa do Bloco de Esquerda está aqui, e iremos construir uma visão de futuro diferente, um lugar que nos orgulhe viver,
Conto convosco, contem comigo. Dia 12 de outubro, votem Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Carlos Cabral, um Comite Mais e Melhor. Bem, nós trabalhamos e o Movimento Mais e Melhor deu exemplo na Assembleia Municipal, continuará a dar exemplo. Nunca abandonámos uma sessão da Assembleia Municipal por estarmos em desacordo com alguém, como aconteceu com o grupo que era liderado pela Joana, porque se fez uma Assembleia extraordinária, no seu entendimento devia ser ordinária, abandonou-se a sala. Não cumpriu o prazo de convocação. Vamos sermos corretos. Abandonou-se a sala, foi o método para servir os munícipes, como se está a ver. A Assembleia continuou, evidentemente. Porque não cumpriu o regimento. O que eu tenho a dizer é que contam com os elementos do Movimento Mais e Melhor que se dedicaram integralmente à sua função na Assembleia. Outros partidos, partidos políticos que lutaram tal como nós. Trabalharam, dedicaram-se e realmente é possível na Assembleia discutir ideias, discutir problemas, mas não fazer política do tipo de luta, do tipo de porque não estão de acordo comigo eu vou-me embora. Nós não fazemos isso. Portanto, fazemos um apelo à população deste Conselho para que continue a confiar no movimento independente Mais e Melhor. Estou convencido que o nosso exemplo é um exemplo claro. Os nossos membros não faltam às assembleias. Não é preciso convocar 12 pessoas para substituir um elemento faltoso, como aconteceu ainda muito recentemente. O próprio Presidente da Assembleia foi para a Assembleia trabalhar de cadeira de rodas, porque teve um acidente dentro do edifício e depois de sair do hospital foi trabalhar. Deu esse exemplo. Muito obrigado. João Pires, da AD. Muito bem, eu não vou entrar nas propostas da AD, porque não é a mim que me cabe fazer isso. É assim, daqui a pouco, o candidato ao Executivo Camarário, Luís Nelson, e portanto aquilo que eu vou dirigir ao Meilhadense é que, sendo eu Presidente da Assembleia Municipal, não vou deixar que a Assembleia Municipal seja apenas um palco de discursos ou um carimbo das decisões da Câmara, como já tinha referido também. Candidato para ser um Presidente imparcial, exigente, próximo das pessoas, alguém que une em vez de dividir, fiscaliza com rigor, mas também constrói pontes para o futuro. E acredito que todos juntos nós podemos transformar o orgulho do nosso Conselho em mais futuro, em mais oportunidades e mais desenvolvimento. Quero deixar uma palavra especial aos jovens que os tenho na minha lista, porque acredito no seu valor, na sua competência e no seu olhar crítico para o presente e para o futuro. A política precisa deles, para questionar, propor e também para assumir responsabilidades. Caro município, garanto-lhe que nunca serei um presidente de fação, mas sim de todos sem exceção. Conto com o seu voto para juntos transformarmos o nosso Conselho no exemplo de democracia participativa que nos leva ao sucesso. Francisco Lopes. Está tudo bem. E como é terminar... Francisco Lopes do Chega. E como é terminar também, chega. Bom, como já repararam, não gosto muito de elaborar demasiado, porque eu confio muito, e pegando um bocadinho também na ideia da Sónia, por exemplo, que todos temos certamente um lema, o lema que mais me ocupa o dia é soluções para problemas. E foi isso que me fez juntar pela primeira vez até a um partido que foi o Chega. Política sim, partidos não que seja contra os partidos, mas não militância ainda, até muito recentemente, alguns meses atrás só. Com isto queria dizer que nós, e eu revejo-me no Chega precisamente por isso, neste momento, volto a dizer, não é um clube de futebol para mim, nunca será, mesmo tendo começado aqui no Pampilhosa, que tenho um carinho muito especial pelo Pampilhosa, Futebol Clube do Pampilhosa,
e temos mais uma pessoa aqui, que foi o meu diretor, enfim, passando aqui ao Paulo. Eu queria dizer que nós temos aquela ideia de escrutinar, claro, levantar questões, e nós temos visto isto. Política à parte, e perdoem-me esta pequena brincadeira, que tem um contexto específico. Nós temos trazido problemas que estavam um bocadinho... Havia vergonha em se falar nos assuntos. E aquilo que eu pretendo trazer também, a nossa candidatura, é um bocadinho isto. As pessoas têm que perder um bocadinho a vergonha. Se têm um problema, se identificam alguma questão, vamos procurar uma solução. A Assembleia serve também para isto. E o meu apelo ao voto é este, porque é mais assim, simplificado. Agradeço aos candidatos a disponibilidade para estarem presentes no debate connosco, e a quem está a ver e ouvir, convido-os a juntar-se a nós dentro de momentos com o debate com os candidatos à Câmara Municipal da Mialhada. Boa noite.